Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Segundou, a anistia está por isso aqui para ser aprovada. O Barbudinho, a quadrilhada, a turmaiada lá já começou a tentar pedir que as pessoas tirem a assinatura, já conseguiu com que pessoas tirassem a assinatura, mas de todo jeito o negócio vai passar porque as assinaturas estão sobrando, segundo algumas pessoas, né? Então acredito que eles vão ter que rebolar um pouco mais, ou vão ter que dar uma canetada, alguma coisa aí para não passar esse negócio, e vai ficar mais feio ainda se eles o fizerem assim, né, gente? Notícia aqui, falando de uma afirmação feita pelo norte-americano Jason Miller. Jason Miller, ele foi conselheiro do Donald Trump nos Estados Unidos. Ele fez duras críticas ao nosso ditador, nosso líder, nosso Duce, nosso presidente de fato, primeiro de seu nome, protetor da democracia, ele que é o guardião da Constituição erigida pelo SEAD-MDMC, ele que tem nas suas mãos o equilíbrio perfeito da espada da justiça, modelo e manequim Alexandre de Moraes. É assim? Tá bom. É assim, só um alemão não prestou atenção, mas é isso aí mesmo. Numa postagem nas redes sociais, ao repercutir a entrevista do nosso querido, amado, idolatrado, ajoelhem-se infiéis, ditador, né? Que ele deu para a revista New Yorker, né? Aquela matéria que a gente repercutiu aqui na semana passada e para a qual ele fez, não é aquela sessão de fotos, né? Aquela que ele tá com a toga fechada, com o olhinho revirado. Ai, meu Deus do céu! O Miller, ao comentar essa entrevista, ele classificou, né, o ministro como uma ameaça à democracia. Vamos abrir aspas para Jason Miller. Ele diz o seguinte: o ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. E ele acha isso engraçado. Miller ainda citou o trecho da entrevista em que Moraes diz que, aspas para o Moraes, as pessoas vão começar a dizer que estou perseguindo todo mundo agora. Fecho aspas. E aí? Qual é o impacto desta declaração para o mundo? Eu fico preocupado com essas repercussões, eu vou ser muito honesto. Porque, para mim, isso começou, esse negócio de Trump, Moraes, Estados Unidos, Moraes, começou a me cheirar 72 horas, me desculpem, mas é a impressão que eu tenho. O que vocês acham? Olha, eu vejo essa repercussão, né, que a gente tem visto, esse trabalho aí que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo nos Estados Unidos, na comunidade internacional. A gente vê que essa questão está sendo levada e esses atores internacionais estão vendo o que está acontecendo no Brasil. A entrevista que ele deu para The New York, New Yorker, que é um tabloide, né, de esquerda americano, a gente já comentou aqui. É a Piauí dos Estados Unidos. A Piauí do Brasil, né, é a cópia da New York. Que não tem um alcance assim tão relevante, e que tem uma linha editorial totalmente direcionada aí para esse discurso da extrema esquerda, exatamente. Então, atingiu esse público específico, mas a gente vê que essa discussão começa a chegar nos Estados Unidos em vários níveis, e essa pressão sobre vários atores brasileiros da política, né, eu acho que ela começa a ocorrer, sim, e eu acho relevante essa fala. Foi um Twitter, né, que o Jason Miller tweetou. Nesta plataforma de ódio. Nesta plataforma de ódio. Agora, será que ele vai considerar isso, Jeffrey, um atentado contra o STF? Pavinato, eu acho que isso é exclusivamente negativo para o Brasil. Eu acho que isso expõe o Brasil a nível global como um país da insegurança jurídica. É isso que o ministro Alexandre de Moraes, posso falar o nome dele? Pode, claro. É isso que ele transformou o Brasil, o país da insegurança jurídica. Essa declaração é uma declaração para o mundo. Não vá para o Brasil.
não invista naquele país. Naquele país você pode ter seus bens apreendidos porque o ministrão acordou mal-humorado. Isso é péssimo para o Brasil, porque trará reflexos econômicos a curtíssimos prazos. Você ter uma pessoa tão próxima a Donald Trump anunciando para o mundo: o Brasil não tem segurança porque lá existe um ditador, você tira sua empresa do Brasil, você tira seu patrimônio do Brasil. Agora, sua pergunta, Pavinato: o Alexandre de Moraes está preocupado com isso? Obviamente que não. Nada. Ele não está preocupado. Assim, se duvidar, meu ele ovo, gosta. meu ovo, ele deve estar falando meu ovo. Se duvidar, ele gosta. Ele gosta de ser o protagonista. Quer dizer que agora eu consegui chamar o holofote do mundo para mim? Não é? Que coisa louca. Quem é o Arthur? Quem é Jason Miller na fila do pão? Foi um conselheiro do Trump, né? Acho que ele não está com nenhum cargo nesse governo, ainda, pelo menos por enquanto, né? Eu acho que sempre uma voz importante que vem a público mostrar para o mundo o que está acontecendo de errado no Brasil, acho que é bem-vindo. Eu concordo com o Jeffrey. Claro que isso arranha a imagem do Brasil, machuca muito, escancara a insegurança jurídica que a gente falou aqui tantas vezes, mas, sinceramente, se o preço de uma eventual reviravolta aqui no Brasil for esse, ter a imagem do país ruim lá fora, eu pago esse preço. Eu acho que vale a pena. Professor Sônia, quem matou Marielle? Aí a pergunta que não quer calar. Essa é uma pergunta quase como a da Odete Reutemann, né? Vai demorar, e quando se descobre quem foi, todo mundo passa... O Chiquinho Brasão foi para casa, não foi? Foi para casa, Chiquinho, a pergunta Chiquinho agora, Brasão. A pergunta agora... Não, Chiquinho Brasão. Você vê, né? No Brasil até o Chiquinho escapa. Essa foi boa. Essa foi horrível. A pergunta agora mudou. É quem soltou, quem mandou matar Marielle. Agora é diferente. Quem teve a intenção de pensar em mandar matar... Não, que loucura, né? E a Débora é que é a perigosa nessa história. E aí, professor, o que você achou desta tuitada? Pave, eu tendo a concordar com o Jeffrey, com o Arthur e com a Ana, claro, dos três, do que representa. Primeiro, porque botei a Ana, porque a Ana, de certa forma, ficou um pouco contraposta. Não contraposta, ela ficou paralela ao que vocês estão falando. É ruim para o Brasil? Sim, é ruim para o Brasil. Mas queira ou não queira, como o Arthur juntou o que vocês tinham falado, é ruim para o Brasil, mas talvez seja uma expiação que nós temos que passar. Essa má fama que o Brasil está adquirindo no mundo. É verdade aquela máxima que diz que para melhorar tem que piorar muito? Eu não sei se isso é bem verdade, não, porque a gente vê, por exemplo, casos de economias como a economia sob o peronismo. Todo mundo diz, cresceu, voltou a crescer quase 100%. Não, o nome disso é rebote estatístico, né? Não é que cresceu, estava bem abaixo de zero e está tentando voltar para o zero. Então, de repente, piorar muito, eu não sei até que ponto você precisa piorar tanto para melhorar. Mas no caso do Jeffrey, o que para mim é interessante, demonstra por qual razão você não deve destratar ninguém, em especial se você é uma autoridade e se você estiver tratando com estrangeiros. É a mesma coisa o que fez Sua Excelência, não sei se a Excelência cabe a ela, aquela senhora que mandou o Elon Musk lá para o Quinto dos Infernos, da maneira como ela educadíssima, com inglês... Alguma excelência ela deve ter para ser primeira dama, com inglês, né? Assim, com aquela pronúncia do Arkansas, né? E ela falou e mandou o Trump, sabe lá Deus para onde. Ela é dona das chaves. Mas aí a gente pega, mesma coisa, o Jeffrey. Desculpa, o Jeffrey não é coisa, o Jeffrey está do seu lado. O Jason Miller. O que aconteceu com o Jason Miller? Começou em inglês, a gente começa a confundir. Mas na nossa época era difícil, né? Aula de inglês. Era inglês canônico. Mas vocês invocaram a Jane. Mas qual é? Invocou a Jane, dá problema. Mas qual é a questão do Jason? Ele foi ofendido diretamente pelo Alexandre de Moraes, sofrendo uma ação retaliatória e sofrendo uma ação autoritária no aeroporto, quando ele veio aqui para o CEPAC. Eu não sei nem se ele participou do CEPAC ou CEPEC, falem como vocês acharem melhor, porque depois ele voltou para os Estados Unidos. Ele teve que ficar conversando na alfândega, não foi reivindicação, mas as pessoas resolveram simplesmente trazer a ele um constrangimento. E isso segurou. Aí vem a grande questão. Qual é a vantagem dele ser um conselheiro e não ter um cargo específico? Porque ele fala direto no ouvido do Donald Trump. Significa o quê? Ora, se você tem personalidades que estão tentando mostrar como funciona a patifaria que está ocorrendo no Brasil, e nós temos a sorte, seu Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, seu Alan dos Santos, já tem um grande número de indivíduos lá que estão falando da patifaria que acontece nos Estados Unidos. E vem um assessor do Donald Trump e diz assim, aquilo que eles estão falando é tão verdade que olha pelo que eu passei quando eu estive lá no Brasil.
Isso aí mostra que não é uma fofoca de oposição. Isso é fato concreto que estão demonstrando. Se o Alexandre de Moraes, é a maior ameaça à democracia do Ocidente, eu não sei, mas ele estaria entre as 10 principais ameaças da perspectiva não só do Jason, mas de todos aqueles que estão mostrando o que está acontecendo no Brasil e quem são as personagens aqui no Brasil que realmente estão atrapalhando a lógica de uma democracia e de um Estado democrático de direito. E aí fica... Talvez ele goste mesmo, ele gosta desse protagonismo. O problema é saber qual é o teto disso tudo e quem serão as pessoas que serão arrastadas até chegar lá. Porque ele está trazendo, ele fez esse ensaio fotográfico, não sei, esse ensaio fotográfico dele com todo respeito, não quer ser desrespeitoso, Alexandre de Moraes, não. Poucas vezes uma coisa tão ridícula quanto aquilo. Como que você vê uma pessoa que tem grandeza espiritual? Pelas expressões faciais que ela faz, quando ela é abordada pelos demais, que ela mostra que ela não é ninguém de especial, teve apenas uma oportunidade, uma sorte, estava no lugar certo, na hora certa, está tentando fazer o melhor para todos. Por isso ele não precisa se impor com uma imagem de medo, que é o que ele passou ali. Ele passou uma imagem de medo, ele parece o Darth Vader. Só faltava falar desse jeito, porque ele é o Darth Vader que está ali. Então, essa imagem que tem e essa vaidade dele, eu não sei até que ponto vai. Mas que ele vai chegar cedo ou tarde a tomar uma pancada, não é nem porque as pessoas querem livrar o Brasil do mal. É porque o sistema da maldade precisa cortar cabeças. E a cabeça dele será uma das que serão cortadas pelo próprio sistema. Tem uma hora que o sistema disse, esse cara encheu muito o saco, por 2 razões. Está nos expondo, porque as pessoas estão começando a entender a máquina. E 2, ele está me confrontando. Quem é o me confrontando? O poderoso de verdade. Porque é uma regra da briga de política, da briga de poder, desde grupos mafiosos até grupos políticos. Aquele que aparece muito não é o cara que dá as cartas. É o cara que está apenas jogando, tendo muito cacife. O cara que dá as cartas, ele só está olhando. E nós vamos falar dele hoje. Olha, e uma sugestão, não foram ousados o suficiente o povo da New Yorker. Porque eles podiam ter feito a pose Marilyn Monroe, né? Ele lá em cima aquela saída de ar do metrô, né? Vem aquela ventilada e ele segura a toga assim. Né? Ia ficar muito bacana, Vamos para a próxima pauta? Vamos. Porque segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o nosso ditador, ele, que é tudo aquilo que vocês sabem, aquele que deve ser louvado à força pelos séculos dos séculos, Alexandre de Moraes, adotou como procedimentos nos casos relacionados ao 8 de janeiro a intimação somente das testemunhas de acusação, obrigando as defesas a levar os depoentes para as audiências no tribunal. Essa prática tem causado receio entre os advogados dos acusados pela PGR de articular um suposto golpe de Estado em 2022. Esses advogados disseram que a falta de intimação de testemunhas pode inviabilizar depoimentos considerados cruciais para os acusados. 3 ministros do Supremo, que não tiveram os nomes revelados, disseram à Folha que o procedimento adotado por Moraes, mesmo não sendo mais convencional, é uma espécie de antídoto válido contra as defesas que tentam arrastar os processos por longos períodos. Nossa Senhora, né? Veja se os processos estão há 30 anos no Supremo, né? Por que não usam esse antídoto? E aí tem a seguinte questão, né? Eu não vi os autos quanto a essas queixas aos advogados da mesa, Ana Paula e Jeffrey. Eu não vi, então eu não posso dizer o que aconteceu, de fato. Eu sei que, pode ser que, porque depois que começa a denúncia, e eu não sei se ele está falando, né, das denúncias que foram admitidas no dia 26, que envolvem o presidente Jair Bolsonaro, se são outras ações penais, mas o fato é que depois de aceitar a denúncia, o juiz ele instaura, né, a fase de instrução. Então ele vai chamar quem ele quer ouvir. Você arrola a testemunha lá na defesa prévia, né? Aí o juiz fala, olha, você quer que eu intime? Geralmente é assim que funciona no caso. Você quer que eu intime ou você traz? Você assume o ônus, né, a responsabilidade de trazer a sua testemunha. Agora, ele pode fazer também, ele intima primeiro as testemunhas da acusação, mas aí na audiência,
a defesa também vai ouvir e perguntar a testemunha da acusação e depois ele intima as... Então eu não sei o que está acontecendo muito bem aí. Como é a Folha que está supós me assiste? Porque a Folha não sabe nada de jurídico. Caso meu mesmo, a Folha já publicou cada absurdo, né, que eu perdi na justiça para Chico e Gil, não perdi para ninguém. Eles protocolaram a ação e a Folha escreve o que ela quer sem checar com a outra parte. Então eu não sei o que está meio acontecendo. Então, né, vamos ponderar essas coisas aí, caso vocês conheçam algo concreto, nós podemos ir mais a fundo. Mas parece estranho. Isso parece muito estranho. Mesmo. Eu anotei 2 termos aqui. Principal termo, antídoto. Vê como eles declaram que eles são ditadores, né? Eles já estão sem vergonha de assumir a tirania. Antídoto quer dizer que as defesas, então, viraram veneno. Eu sou um veneno no processo. Um veneno contra os tiranos. Antídoto você usa contra veneno. Isso daqui, Pavinato, é uma verdade. Isso aconteceu exatamente dessa forma e me fez refletir o seguinte: nós estamos tratando aqui de uma defesa contra uma prova diabólica. É uma prova diabólica. Imagina, você cria uma ficção e você tem que se... Pessoal, eu fico um pouco aí, né, otimista com as declarações do professor Suano, né? Ele manja bastante desse assunto aí, e ele falando que vai chegar um momento em que as coisas vão apertar para o lado desses caras, eles vão ter que ser expelidos pelo próprio sistema. Eu prefiro ficar com o que ele fala. Tem horas que ele fala umas coisas que dói também, né? Igual ele disse que a anistia não passaria, que alguém daria uma canetada. Espero que ele esteja errado nessa daí. Torcer para que sim, a anistia passe e que a gente tenha aí vitória diante dessa causa, né? Vamos torcer para que tenhamos vitória, porque senão os caras não estariam lá no desespero, né? Pedindo para que deputados retirassem a assinatura. Se eles estão pedindo para que deputados, senadores, deputados, no caso, retirem a assinatura, é porque medo de alguma coisa eles têm. Com alguma coisa, eles estão cabreiros, estão espertos, estão com medo de alguma coisa. Isso já é lá um bom sinal, né? Então, no final das contas, tem algo aí que eles estão com medo de passar, tem algo que eles estão com medo lá na frente, alguma coisa pode acontecer depois. Vamos aguardar até o final para a gente ver se essas pessoas vão ser libertadas. Porque, gente, não faz sentido, cara, o desejo de um único ser humano ser atendido somente porque ele quer assim. Ele vai lá, muda a Constituição, muda tudo, e ele quer assim e assim seja. Não, eu quero prender fulano. Ah, mas por quê? Não tem um motivo aqui, eu vou inventar aqui. Golpe com batom. As pessoas pediram... Não, as pessoas não pediram golpe, né? Não pediram isso. As pessoas que estavam lá, elas sabem o que elas pediram. Elas pediram para que o fulano lá mostrasse o tal código para provar isso, Foi isso que as pessoas pediram, para ver se realmente as pessoas pediram transparência, porque foi uma bagaceira bem manchada, né? Não se ganha, se toma, vencemos, perdeu mané numa mola. As pessoas pediram transparência. As pessoas não estavam ali simplesmente para pedir o tal golpe, não, gente. Eu vi os vídeos, eu assisti, eu via o discurso, né? Queriam transparência, queria ver se realmente, olha, eu tenho absurda certeza que se tivesse algo mostrando, olha, aqui tá aqui a prova, o Barbudinho ganhou com tanto, vírgulas, tanto de, né? Foi vitória do Barbudinho e tal. Se ganhou ou não, também não sei, né? Eu não sei, eu prefiro ficar de um lado aí que eu, né? Do jeito que as coisas estão, prefiro mais que a gente tenha a certeza de que foi vitória do Barbudinho. Ninguém tem a certeza. Ninguém tem, porque
quem entra lá e fala quem ganhou é os mesmos caras que falam que venceu o cara. E perdeu, mané, não amola. Se não fosse eles, né, salvar o Brasil, então se eles que salvaram, gente, né, é difícil. Fica realmente difícil da gente viver, né?